Olá, nós estamos no curso Creio e Confesso, que espelha o Credo dos Apóstolos. Nós vimos no estudo anterior que Cristo está no trono e está assentado à direita de Deus Pai, e hoje nós vamos estudar sobre o juízo de Cristo, em que o Senhor está nesta posição sublime para julgar futuramente, como nós confessamos, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Antes de tudo, se você não é inscrito neste canal, faça a sua inscrição e ative o sininho para que você possa ser avisado de futuras publicações. Há 4 aspectos importantes sobre o juízo de Cristo. Primeiro, tudo que fazemos tem consequências. Que fazemos, que falamos, os nossos atos, as nossas ações têm consequências. Quando nós contemplamos a vinda de Cristo em glória, vemos que tudo o que se faz tem um significado, uma vez que Paulo fala aos Romanos 14, verso 12, ele diz que cada um de nós prestará contas de si mesmo diante de Deus. Em segundo lugar, nós daremos conta de todas as ações, tudo aquilo que fizermos por meio do nosso corpo. E não é uma pessoa ou outra, diz a Bíblia, mas todos que fizeram o bem ou o mal por meio do seu corpo. Paulo escreve em 2 Coríntios 5,10, ele diz porque é necessário que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Paulo escreve também em Romanos 14, verso 10, já no finalzinho da epístola, ele diz: e você, porém, que julga o seu irmão, e você que despreza o seu irmão. E olha o que ele conclui: porque todos temos que comparecer perante o tribunal de Deus. Então veja que se tudo que fazemos tem consequências e todas as nossas ações serão julgadas, nós estaremos, em terceiro lugar, sujeitos às penas eternas, embora os incrédulos fiquem chocados quando falamos da doutrina das penas eternas, especialmente sobre o inferno, que é real e eterno. Deus, que é o reto e justo juiz, executará o seu plano, como Jesus ensinou no Sermão do Monte e também no sermão profético especialmente. Jesus diz no Sermão do Monte, Mateus 5, 22, eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem insultar o seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem chamar chamar de tolo, a palavra raca que é usada, né, uma pessoa desprezível, uma pessoa aviltante, né? Ele diz, quem chamar alguém de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Então, olha aí, muita gente nas mídias sociais xingando as pessoas, chamando as pessoas aí de qualquer nome. Então, as pessoas estão iradas, muitas vezes, não estão levando em conta que Deus um dia chamará e cobrará o que tiver feito por meio do corpo. O mais importante dos textos é o julgamento que Cristo fará lá no sermão profético, que é retratado isto. O texto lá de Mateus 25, do verso 31 ao 46, um texto longo, mas interessante, olha o que Cristo diz. Quando vier o Filho do Homem Jesus, não é? E quando ele vier na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, como nós vimos no estudo anterior. E olha o que acontecerá, todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa
as ovelhas dos cabritos, porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo, porque tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, eu era forasteiro e vocês me hospedaram, estava nu e vocês me vestiram, enfermo e me visitaram, e preso foram me ver. Então os justos perguntarão: quando foi que vimos o Senhor com fome e lhe demos de comer, e com sede lhe demos de beber? E quando foi que vimos o Senhor como forasteiro e o hospedamos, ou nu e o vestimos? E quando foi que o vimos o Senhor enfermo ou preso e fomos visitá-lo? E o rei respondendo lhe dirá: em verdade lhes digo que sempre que assim fizeram a um destes meus pequeninos irmãos, foi a mim que o fizeram. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: afastem-se de mim, malditos. Olha que palavra dura de Jesus, não é? Afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Então, Jesus fala sobre a realidade das penas eternas, quer você goste ou não, quer você creia ou não. Elas vão acontecer como nenhuma profecia até hoje falhou e nenhuma promessa deixou de ser realizada. Então a palavra de Deus irá se cumprir. Se de fato nós temos consequências no que nós fazemos e nós daremos conta das nossas ações e estaremos sujeitos às penas eternas, o que nós devemos fazer então? Deus quer que tenhamos uma vida santa e reta, uma vida como Deus leva, como Deus é, né? Deus é santo e Ele quer que os seus filhos sejam também parecidos com Ele. Uma vez que nós estamos sujeitos ao tribunal de Cristo e o julgamento de todas as obras feitas por meio do nosso corpo, nós somos chamados a ter uma vida de santificação. Note que muitas pessoas confiam em si mesmas e muitos se fiam até no dia da sua conversão, mas eu aceitei a Cristo como meu Salvador, mas não vivem dia a dia uma vida digna de arrependimento e de fé. Olha o que a palavra de Deus nos adverte para aqueles que não atentam para esse julgamento final. Veja que Hebreus 12, verso 14 diz: procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então Deus não vai nos receber se nós não tivermos uma vida santa. O segundo versículo que me chama a atenção é Romanos 6,19, quando Paulo diz: falo em termos humanos, por causa das limitações de vocês, assim como ofereceram os seus membros para que fossem escravos da impureza e da maldade que leva à maldade, assim ofereçam agora os seus membros para que sejam servos da justiça para a santificação. Então, assim como quando não conhecíamos a Cristo, pecávamos deliberadamente, agora, conhecendo a Cristo, somos chamados a uma vida de santificação. Paulo fala aos Tessalonicenses 4:7 na primeira epístola, ele diz: pois Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Veja como Jesus orou finalmente pelos seus discípulos em João 17, verso 17, na chamada oração sacerdotal. Jesus orou e disse ao Pai: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E você, meu amigo, meu irmão, já assumiu um compromisso com Cristo? Você já creu e aceitou
Jesus como o seu Salvador e Senhor pessoais? Como está a sua vida? A palavra diz que se confessarmos os nossos pecados, Jesus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, como está 1 João, verso 1, 9. Então eu gostaria que você entregasse seu coração a Cristo e vivesse uma vida de santificação para que nós estivéssemos sendo considerados aqueles que estão à margem e à esquerda, e sim aqueles que estão à direita, quando Jesus dirá: vinde, benditos de meu Pai. Que o Senhor assim o faça, que você assim prossiga e que Deus o abençoe e guarde. Amém.